demorei para ter o escritório e ele foi desenvolvendo com parcerias, que eu sou muito a favor de parceiros, ainda mais você aí que está começando, você ainda não tem sua carteira de clientes. Então, fazia tanto parceria com os engenheiros quanto com os arquitetos. E os primeiros projetos é a família que indica. Eu tenho, né, um tio que é mestre de obra, que na verdade ele é casado com a irmã da minha mãe. Então, aquele orgulho, né, dele mestre de obra. Nossa, minha sobrinha arquiteta, daí ele já me indicava para um amigo, que já indicava para um engenheiro, e assim foi crescendo. E eu também, assim, vou falando, gente, vocês não podem ter vergonha. Gente, eu já sou arquiteta, vi uma oportunidade, eu dava um cartão, e, vamos fazer um quarto, vamos. É pequeno, gente, mas o pequeno que vai abrir as portas para vocês. Sim. Então, aí eu fui abrindo, com vários clientes, e é uma casinha aqui, é meio lote ali, até chegar nos condomínios. E depois montar o escritório. Então, o escritório, eu falo que foi assim, é o que eu já falei, são pessoas que vão entrando no meu caminho. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. E hoje a gente tem aqui uma convidada especial de Caraguá. Mas primeiro, queria agradecer aos patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lajes e Protenção. Quem quiser fazer lajes de grandes vãos, quiser tirar um pilar do seu projeto, pode contar conosco aqui da Smart Lajes e Protenção. A gente está aqui com uma arquiteta de Caraguatatuba, Adriana Nogueira. Bem-vinda, Adriana. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Estou muito feliz, né, pelo convite de estar aqui. Ainda mais quando é um nicho de arquitetura. Sim. Que abre portas, a gente consegue mostrar o nosso trabalho. E são poucos podcasts assim, né? Então, na verdade, eu fiz esse podcast para promover a arquitetura, né? Os arquitetos, fortalecer a arquitetura, a construção na região, né? Eu fiz pensando nisso. É claro que, fazendo isso, eu trago as pessoas aqui, a gente faz um network, a gente sempre se encontra nos eventos, né? Inclusive, no último evento lá no Ecomol, que acho que a gente se conheceu ali, não foi? Na verdade, eu já tinha te visto ali na banda, né? Sem escala, no Ecomol mesmo. E aí, depois, de novo, quando foi agora na semana do The Walk. E aí, a gente vai se aproximando. Eu tô fazendo bastante conexões, graças à Sarita, que me abriu as portas aqui em São José dos Campos. E aí, recebi o convite. Sarita é uma queridíssima, né? Muita nossa amiga. E também faz um trabalho fantástico na área de arquitetura aqui em São José. Inclusive, vou trazer aqui a Sarita, porque ela tem novidade para contar para a gente. Verdade. Adriana, conta um pouco quem é a Adriana, um pouco da sua história. A Adriana nasceu em Caraguatatuba, filha de comerciantes. Então, eu nasci no ramo mesmo, assim, de comércio desde pequena, vendo a minha mãe, meu pai. E eu falo que o comércio acabou abrindo portas para mim no sentido que eu era um pouco tímida e aprendi que eu precisava destravar, atendendo um cliente. Então, eu era garçonete na adolescência. Aí, ganhei um pouquinho mais de responsabilidade, já fiquei no balcão. E depois, uma grande responsabilidade. Eu ficava no caixa. Então, eu tinha que tomar conta de um dinheiro que não era meu, de abrir o caixa, de fechar o caixa. Então, isso foi me dando muita convicção, assim, das coisas que eu estava almejando. E quando eu fiz exatamente 17 anos, eu olhei para aquele mundo, não como uma ingratidão, mas eu não queria ser comerciante. E eu sabia que só o estudo que ia mudar a minha história. Sim. Então, eu fui procurar o que era uma universidade nova ainda em Caraguatatuba, o módulo. E eu fui ver os cursos que tinham ali. Ainda eram pouquíssimos cursos, arquitetura, educação física, direito. E aí eu cheguei com uma O módulo era uma escola. Era uma escola. escola. Ele abriu alguns cursos superiores. Exatamente. Já aproveitando ali toda a estrutura que ele tinha de prédios, professores talvez. Isso, exato.
Poucos professores, então ele foi atrás de alguns profissionais da região, Aham. só que ele precisava de também doutores, porque como era um curso novo, ele era autorizado pelo MEC. Aham. Então eles trouxeram muitos doutores de grandes universidades de São Paulo. E aí, quando eu estava com 17 anos, conversei com uma professora, a Rosângela, não me esqueço. Falei, olha, quero fazer faculdade, só que tem esse curso, só que eu estou em dúvida. E na minha cabeça, falei, vou fazer administração. Sim. Por quê? Vou tomar conta do comércio dos meus pais. Só que aí ela olhou para mim e falou assim, faz arquitetura. Eu quase caí da cadeira. Falei, arquitetura? Não sei nem desenhar bolinha. Ela falou, você vai aprender. Aí eu parei para pensar, eu falei, exato, você vai para a faculdade para aprender. E aí que eu comecei a entrar nesse mundo de arquitetura. Olha a Rosângela, hein? Mudou a sua vida, então. Mudou minha vida e lá na frente eu vou te contar também um pouquinho dessa história. Até me emociona um pouco. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei na faculdade, por ser nova, ou tinha pessoas da minha idade, porém filhos de arquitetos, engenheiros e construtores, ou um grupo mais velhos que já trabalhavam no ramo, em escritório, mas eles eram técnicos de Sim. edificações e estavam ali pelo diploma. Então, já trabalhavam na área, ou os mais jovens que estavam aprendendo como eu, mas já via o pai desenhando, já tinha um não conhecimento, como se diz? Eu tava Já no sangue ali na família. familiarizado com aquilo, um esquadro, uma prancheta. Quando eu olhei aquele mundo, bateu um desespero. Imagina. Eu falei... Ninguém sabe nada, é só... Tava ali para aprender Eu todo olhei, mundo. Eu falei, e agora eu me lasquei? E tinha alguns, que daí eu falo que isso realmente é dom, com desenho artístico, desenhava Sim. muito bem. Fui para a Fundac, falei, preciso aprender desenho? Aí, na minha ingenuidade, fui lá, falei, olha, eu tô fazendo arquitetura, eu preciso aprender desenho. E aí, esse professor falou assim, seja bem-vinda, você vai aprender desenho artístico. Na faculdade, você vai aprender desenho técnico. Aí, eu parei pra pensar, falei, por que eu tô com medo? É verdade. Aí, eu enfrentei 5 anos, nunca peguei uma DP... E só que eu sempre gostei de arte. O artístico você fez? Não fiz, você acredita que eu não fiz? Devia ter artístico? feito, sabe? Ia me Porque ajudar nas perspectivas, sempre, né? Tudo que você aprende complementa. Complemento, né? é verdade. Então, não fiz. Eu sou formado em administração de empresa, sou formado em engenharia e tenho algumas pós-graduações. E assim, tudo complementa, né? Então, o desenho artístico, eu acho que complementaria. Com certeza, né? E também, eu já vou colocar uma coisa que você falou, que eu acho que é muito importante. Para quem está começando na arquitetura ou para quem já é da arquitetura, que você ali no comércio, você aprendeu a conversar com as pessoas, lidar com as pessoas. Porque você pode ser o melhor profissional técnico possível. Se você não tiver uma habilidade social, não souber conversar, trazer um cliente ou até mesmo mostrar o seu trabalho, como que as pessoas vão saber que você é um excelente profissional? Exato. Então, isso acaba criando uma certa barreira. E tudo é venda, né? Tudo é venda. Não adianta, é verdade. E aí, entrei nesse mundo. E aí, no 3º ano da faculdade, minha mãe passou por uma crise financeira e quase eu precisei trancar. No meio do caminho... Essa história acontece em todas as famílias, por incrível que pareça. Sim. E aí, eu me desesperei, fui atrás de vereador, fui falar com o reitor para conseguir desconto e nada. E aí, chegou um certo dia que eu comecei a chorar dentro do banheiro. A minha amiga me viu, falou o que foi. Eu falei, eu acho que eu vou ter que trancar. E eu acreditava tanto naquilo que era tipo assim, era a minha vida... Tava naquilo, não tinha um plano B. Era aquele plano. E ela falou, vamos dar um jeito. Aí ela comentou com um amigo, que eu falei, lembra que tinha uma turma mais velha? Esse meu amigo era um jornalista muito famoso, que o sonho dele era fazer arquitetura. Só que na época os pais não eram muito a favor, porque ele já era de uma família de jornalista. E aí ele foi fazer arquitetura por sonho. Aí a minha amiga contou para ele me ajudou a pagar alguns meses que estava atrasada. E um outro colega, que o sogro era engenheiro elétrico, tinha um escritório, uma copiadora. Ele trabalhava no escritório com o sogro e dava curso de AutoCAD.
Aham. E aí aquele R14 lá. Quando Sim. E aí ele Bem falou, antigão, e né? assim, ele falou... E é a mesma coisa até hoje, né? Os eu acho- comandos. os comandos sim, mas evoluiu muito. Daí ele pegou e falou assim, Dri, eu tô iniciando uma turma, faz o seguinte, eu te encaixo na turma, eu te dou o curso, e assim que você terminar, você já começa a estagiar com a gente. Sim. Então, eles já... Eu falo assim, que eu, graças a Deus... Treinou e arrumou um eu fui estágio tendo, ali. eu fui tendo muitos padrinhos, eu falo, no Sim. meio do caminho, sabe? De pessoas que vai acreditando em você. Aham. E aí eu já aprendi, já fiquei lá, já estagiei. Só que vocês lembram que eu sou comerciante, filha Aham. de comerciante, e era uma copiadora. Então, os arquitetos iam lá, os engenheiros iam lá fazer as plotagens dos seus projetos. E eu fui pegando intimidade com eles, e eu fazia o estágio e já oferecia o meu trabalho. E já Aham. comecei a fazer freelance para os arquitetos, para os engenheiros. Ah, maravilha. Então, eu já conseguia aí pagar a faculdade. Foi ganhando experiência e fazendo um dinheirinho ali. Experiência, fazendo contatos, que eu falo que eu nem sabia, mas já era network que eu Sim. estava fazendo. E aí, dali, eu conheci uma outra arquiteta. Daí, eu saí de lá, já pro 3º ano. E fui trabalhar com a Margarete. Daí, eu falo que lá realmente abriu minhas portas. Margarete é arquiteta. Então, ela era técnica de edificações. Só que eu achava que era arquiteta, de tão maravilhosa que era para mim. Sim. E aí eu fui trabalhar com ela, e aí eu vi que ela era técnica. E eu aprendi muito, foi minha primeira mentora, porque ela trabalhava já em grandes condomínios. Aham. Quando eu me formei, aí a gente começou uma parceria, porque ela era técnica. E aí eu assinava, a gente fazia os projetos e tudo mais. Sei lá, fiquei uns 3 anos assim, e aí eu já fazendo contatos com os outros arquitetos, engenheiros, já comecei a prestar bastante serviço para engenheiros, porque que eu vi que era um nicho que o engenheiro sempre precisou do arquiteto, e o arquiteto sempre vai precisar do engenheiro. Exato. E aí, já nova, eu comecei a montar as minhas carteiras de cliente, e eu olhei para a Margarete e falei, Margarete, não tá certo isso. Uhum. Você precisa voltar não, você precisa fazer uma faculdade, você já é arquiteta. Sim. Eu a encorajei, ela abriu as portas para mim do trabalho, eu encorajei, ela foi para a universidade. Hoje ela é arquiteta também, a gente é parceiras. Sim. E aí as coisas foram acontecendo. E entrei aí em grandes condomínios e as portas foram se abrindo. Legal. Como que era Caraguatatuba? Porque é uma cidade que eu me lembro quando eu era adolescente, que eu ia lá, era uma cidade feia, tal, as ruas tudo pequenininha, Exato. calçadinha. Boa pergunta. E existiu uma reforma gigante. Tinha até o Abud, que é lá de Caraguá, Vou falar dele. que eu acho que ele participou desse projeto. Então, uma cidade que Perfeito. modernizou. Ela mudou a cara da cidade. Foi realmente um projeto... isso é urbanismo, né? Que está na arquitetura e urbanismo, na palavra. Que é uma cidade que mudou completamente. É linda a cidade hoje. Exato. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, mas eu não exerço a parte Abud de mesmo o nome dele? urbanismo, exato. O Abud, meu professor, meu mentor, ele que fez o meu TCC. Grande abraço, Abud. E ele é tão apaixonado por arquitetura, por urbanismo e por paisagismo e pela cidade, que na época, quando ele participou desse projeto, ele convidava alguns alunos. E eu participei do projeto da Orla de Caraguatatuba, da minha cidade, onde eu nasci. E é um orgulho. E eu me lembro, né, que a gente é estudante, é tudo encantamento. Sim. E aquela época não tinha muitas essas coisas de internet, 3D, era tudo na mão. Então, eu lembro de eu fazendo as bolinha por bolinha dos mosaicos português, do calçadão. E entrando já nesse mundo. Hoje, o Abud continua lecionando. Aham. E ele é secretário de urbanismo. Olha que E legal. eu falo assim, ele já foi em outra gestão, daí volta. Ele é um apaixonado pela arquitetura, pela cidade. E quando surgiu esse projeto, eu falo que foi a transformação de Caraguatatuba. Sim. A cidade passou a ter outros olhos, é uma orla movimentada, é uma cidade que começou já a ter, depois da orla, ter vida própria. Então, você vai de dia, vai de noite, é movimentada, é maravilhoso. Sim. Inclusive o Abud, você falou que é secretário, né? Queria convidar o Abud para participar aqui do nosso podcast. Abud! Você tem muito para agregar, com certeza. Que legal. E aí, a questão de projetos lá em Caraguá.
assim, você começa ali na sua carreira profissional, projetos menores, projetos que não são casas em condomínio. Conta um pouco da história do seu escritório e como que ele foi desenvolvendo. Demorei para ter o escritório. E ele foi desenvolvendo com parcerias, que eu sou muito a favor de parceiros, ainda mais se você aí que está começando, você ainda não tem sua carteira de clientes. Então, fazia tanto parceria com os engenheiros quanto com os arquitetos. E os primeiros projetos é a família que indica. Aham. Eu tenho, né, um tio que é mestre de obra, que na verdade ele é casado com a irmã da minha mãe. Então, aquele orgulho, né, dele mestre de obra. Nossa, minha sobrinha arquiteta, daí ele já me indicava para um amigo, que já indicava para um engenheiro, e assim foi crescendo. Aham. E eu também, assim, vou falando, gente, vocês não podem ter vergonha. Gente, eu já sou arquiteta, vi uma oportunidade, eu dava um cartão, e, vamos fazer um quarto, vamos. É pequeno, gente, mas o pequeno que vai abrir as portas para vocês. Sim. Então, aí eu fui abrindo, com vários clientes, e é uma casinha aqui, é meio lote ali, até chegar nos condomínios. E depois montar o escritório. Então, o escritório, eu falo que foi assim, é o que eu já falei, são pessoas que vão entrando no meu caminho. Aham. Nessas parcerias, eu conheci um engenheiro, que inclusive ele também era bombeiro. Então, eu falo que eu aprendi uma técnica também que não ensina na faculdade, que é a parte de projetos de bombeiro, na época. Aham. E ele estava montando em paralelo, junto com outros sócios, construção ecológica, com aqueles tijolos ecológicos. Sei. E aí tinha uma arquiteta que trabalhava com parceria com ele. E aí eu conheci a Larissa Moliterno. E a gente se encontrava. Oi, tudo bem? Cidade pequena. E um dia eu estava na fila da prefeitura, que é onde a gente encontra todos os profissionais. Uhum. Ela pegou e falou, a gente começou a conversar enquanto aguardava a senha. Ela falou que estava montando um escritório. Daí ela falou, você não quer vir comigo? Aí eu falei, por que não? Então, deu super certo. Ficamos 6 anos porque não era uma sociedade. Sim. Então, ela me convidou. Vocês dividiam o escritório. Espaço. Eu tinha os meus clientes, ela tinha os clientes dela. E a gente se complementava, porque ela é apaixonada por paisagismo. Sim. E eu não gosto muito, não tenho habilidade, na verdade. Então, quando chegava um cliente, eu já passava para ela e super funcionou assim o escritório por 6 anos. Só que em 2016, querendo ou não, teve uma crise um pouco na construção civil. E essa época, você se lembra? Nossa! Porque teve uma sequência ali na saída da Dilma ali. E deu uma bolha lá em Caraguá 15, também. 16. O pessoal estava muito investindo em Caraguá, nesses condomínios, casas de altíssimo padrão, e os meus clientes estavam começando a ser voltado para investidores. E as casas começaram a ficar paradas, passaram a não me dar mais projeto, e eu comecei a ver aquela bolha ali estourando. Acabou que a gente encerrou o escritório. Uhum. Daí a gente fechou o escritório, continuamos as parcerias, trabalhando em casa, só que eu já tinha nome, graças a Deus, né? Já estava com nome no mercado, a gente só fechou o espaço físico. E aí, na pandemia, aí deu boom de novo, né? Na construção civil. E aí, eu voltei pro mercado com força de novo. Aí, o meu irmão já era engenheiro, que daí eu vou contar também. E aí, a gente montou o escritório. Isso. Você comentou, né? Que seu irmão já era engenheiro. Mas você comentou comigo, né? Que você influenciou o seu irmão. Conta pra gente essa história aí. Sim. Que é o Valdir Nogueira. Um abraço, Valdir. Exato. Então, o Valdir é o caçula da família. Então, ele viu a irmã na correria de projetos e tudo mais. Só que ele sempre teve muita habilidade com exatas, muita. Então, eu já imaginava que ele ia mais ou menos para o caminho de engenharia, mas não exatamente de civil. E aí, nessa época, ele estava procurando emprego. E eu já fazia parceria com um professor que eu acabei encontrando no meio do caminho, depois de formada. Paulo Roberto Capelli. E aí, eu comentei com o Capelli que o meu irmão estava procurando emprego, ele indicou para Dicico, então Sim. ele já foi se envolvendo no mundo da construção. Dicico, loja de material de construção, né? Exato. E aí, seu irmão foi trabalhar lá na Dicico. Exato. Daí, ele já foi se envolvendo com construtores, arquitetos e engenheiros, porque ele era vendedor. A irmã já é arquiteta. Aí, ele ficou sabendo que a empresa
dava recursos para fazer universidade. Ele veio conversar comigo e falou: o que você acha de eu fazer engenharia? Eu falei: topíssimo! Você vai complementar, porque querendo ou não, a gente, como eu sempre tô falando aqui, arquiteto precisa do engenheiro, engenheiro precisa Isso, do arquiteto. todo projeto que você fazia precisava do engenheiro, né? Falei: nossa, perfeito. Só que eu falei para ele: mas não vai ser engenheiro do que eu vejo os engenheiros aqui do litoral cometendo. Que eles acabam fazendo, tocando obra, eles acabam sendo um arquiteto. Aí eles fazem o projeto, aprova na prefeitura e toca a obra. Eu falei: não vai por esse caminho, porque você vai virar um concorrente, eu tô precisando de um parceiro. Vai fazer projeto estrutural, que é um déficit que tem aqui no litoral norte, não em Caraguá, no litoral. Sim. Porque os profissionais aqui têm que ir buscar fora, em São José, em São Paulo. Ai, ótimo. E aí ele foi, se apaixonou e hoje ele é um engenheiro civil que desenvolve projeto estrutural para o escritório e para vários arquitetos. Maravilha. Queria dar os parabéns aqui para a Edsico, que, como você falou, ele tinha um programa que dava uma bolsa para o aluno ali. É claro que provavelmente deve ser parcial, mas já é um grande incentivo para quem está na área, que está trabalhando ali, atendendo. Até mesmo uma pessoa que estuda arquitetura já vai saber ali de um piso, tirar uma área, calcular uma quantidade de argamassa. Então, o aprendizado do trabalho leva ele já para esse caminho da arquitetura e da engenharia. Então, parabéns, Edsico, aí pela iniciativa, né? E ela, na verdade, ela está fazendo, promovendo o próprio mercado dela, né? Não tinha nem pensado nisso, sabia? Exatamente, é o que nós estamos fazendo aqui. Exato. Maravilha. E aí seu irmão se formou e imediatamente já começou a trabalhar, a fazer projetos estruturais. Não foi tão rápido assim, né? Não. Aí o que acontece? Recém-formado tem o quê? Gás, gente. Energia, sonhos. Beleza. Novo, irmão mais caçula. E eu, querendo ou não, já tinha um nome no mercado, tava meio acomodada, o pessoal já me procurava, eu ia até o local. E aí, com aquele gás, ele falou: quem sabe? Dá mais braço, né? Pra atender os clientes. Dá gás. Sim. Ele pegou e falou assim: o que você acha da gente montar o escritório? Boa ideia. Eu tenho um nome, você tá com gás, vamos montar o nosso escritório. Ele também atende outros clientes, né? Outros arquitetos, faz projetos. A gente vai se complementar. E aí surgiu, nós montamos, plena pandemia, o nosso escritório. Isso, que é o Adriana Nogueira Studio. E ele faz parte ou... Não era Adriana Nogueira Studio ainda. Era Adriana Nogueira e Valdir Nogueira. Isso. E é engraçado que as pessoas passavam e achavam que ele era meu marido. Aí falava: o seu marido? Eu falei: não, meu irmão. Ah, tá. E aí ficamos lá até o ano passado. O ponto comercial do escritório era ótimo, a logística, porque era próximo da prefeitura. Então, a gente pegava aquele cliente que estava meio perdido, a gente já tinha nome, então, muito bom. Só que como era um prédio antigo, acabou tendo um problema de vazamento lá. Sim. E aí, a proprietária, quer dizer, pegou e demorou para arrumar, e meio que foi empurrando, aí foi meio que desgostando do lugar. Aí eu falei pro meu irmão, assim, e a gente ficou lá, acho que 4 ou 5 anos. Acho quase 5. Às vezes precisa renovar, né? Uma coisa melhor, talvez. Perfeito. Um passo, subir um pouco mais o nível. Exato, Lúcio. Aí eu peguei e falei pra ele assim: isso é um sinal de Deus. Sim. O nosso tempo aqui já foi. A gente precisa fechar, entender isso, porque agora nós vamos dar um outro passo. Um passo para um escritório maior, um passo de um escritório mais consolidado, até porque eu ainda estava com o nome Adriana Nogueira e Valdir Nogueira. E agora a Adriana já é madura, já tem 20 anos. E aí surgiu a ideia de fazer um rebrand, que é o Adriana Nogueira Studio, que agora vem com uma equipe. Maravilha. E assim, voltando ao mercado de Caraguá, hoje eu enxergo que você comentou que tem muitos clientes que são empreendedores, né? Vão construir casas para venda em condomínio ou uma casa para fazer um Airbnb, alugar. E também tem a segunda casa, né? Que é a casa de praia. Ou até mesmo a segunda casa de praia, que o cara tinha um apartamento, comprou um terreno, vendeu um apartamento para fazer uma casa. Da onde vem esses clientes? Que muitos não são de Caraguá, né? 80% dos meus clientes são de fora.
São de Sim. São Paulo, Campinas, interior. Tanto é que eu sou nascida lá, às vezes o pessoal, você conhece Ciclano? Eu não conheço muita gente de Caraguá, porque eu acabei indo muito pro mundo Sim. do pessoal de fora. Então, esses clientes moram fora e sonham com a casa de praia. E como eu já estava consolidada nos condomínios, porque eu falo que o maior boca a boca é o que o seu cliente que vai te indicar e a placa na obra. Sim. Esse é o melhor marketing. E aí começaram a surgir esses clientes eu fazendo as casas e hoje os empreendimentos que Caraguá está completamente em expansão. Sim. Então, as grandes construtoras já ficou de olho em Caraguá, até porque pode verticalizar, sendo que outras cidades do litoral não pode. Sim. E hoje tá grandes construtoras fazendo estúdios, lofts. E isso tá sendo muito bom, porque tá abrindo portas para projetos de interiores. Sim. E você trabalha com arquitetura e interiores. Isso. Arquitetura e interiores. Desde o início você começou a trabalhar com interiores ou é naturalmente? Você começou a fazer uma arquitetura, Boa pergunta. eu tinha que planejar isso aqui, que senão como é que vai ser a tomada, como é que vai ser o móvel? Então, eu sempre fiz projetos residenciais, até porque eu acabei ficando nichada para isso, porque você vai pegando um e outro, e sempre toquei obra. Mas o mundo mudou, né? Então, do mudou. R14, que você desenhava aquelas linhas, as paredinhas, para hoje aquela... Exato. E aí, eu fazia o projeto arquitetônico e tocava a obra. Então, eu levantava, deixava tudo pronto. Só que chegava na parte do projeto de interiores, eu não fazia. E o cliente, por ser casa de praia, já tinha gastado tanto que deixava meio que para lá. Sim. Só que na pandemia, eu tive um leve burnout. Então, de trabalhar muito e muitos anos fazendo o quê? Tudo sozinha. Sim. Eu não tinha habilidade de delegar, achava que só eu sabia fazer e tudo mais. E aí, na pandemia, quando eu tive... Foi até boa essa pergunta, porque daí que acontece? Eu meio que parei, falei, eu preciso de mais ajuda, o meu irmão já estava me ajudando, mas era só na parte de engenharia. Aí eu fui atrás da Lisa, que eu falo que ela foi um anjo que me mandou. Ela veio com 23 anos, ela tá comigo já há 6 anos. Lisa, obrigada. Se hoje eu tô aqui no podcast, é porque você tá lá no escritório, organizando tudo com a equipe. E... Ai, emociona. E aí, ela veio novinha. Eu peguei na mão, mas eu vi todo o talento nela, igual muitos viram o talento que eu tinha. E eu moldei ela conforme eu queria pro escritório. Sim. E ela aprendeu muito rápido. E aí, quando eu fazia, acho que 3 anos que ela já estava comigo, eu falei e o meu irmão já também no escritório, eu falei para ele, agora vocês vão tocar o escritório, que eu vou fazer um ano sabático. Eu fiquei 1 ano na Europa, eu voltei faz 3 anos. Aí lá eu fui respirar. Passou por vários lugares? Como é que foi isso? Eu fiquei na Irlanda. Conta um pouco dessa viagem aí pra gente, quero saber. Então, é coisa que às vezes eu acabo deixando de lado, que no livro também... já tô até falando do livro. Enfim, que me falaram, mas você tem que falar dessa experiência, como é que foi? Eu fui como estudante, porque eu não tinha cidadania, então eu precisava ficar 1 ano. A minha base era na Irlanda, em Dublin. Sim. E eu usei o estudo para ficar, porque eu queria ano sabático. Então, eu viajei muito. Não sei falar inglês, gente, porque eu não foquei em estudar. Eu foquei em conhecer lugares, culturas. Eu ia pro estudo lá só para não ser deportada. Enfim, e aí me abriu mais o olhar, porque o arquiteto é portfólio, gente. É ver, conhecer culturas. E a Europa é o berço da arquitetura. Sim. E foi uma experiência maravilhosa. Como eu sabia que era só 1 ano sabático, daí eu voltei. E quando eu voltei, eu falei assim, não quero mais obra. Eu fiquei um pouco traumatizada. E aí eu falei, mas aí eu perdi uma renda. Eu preciso fazer o quê? Complementar a obra com alguma coisa. Eu vou fazer projeto de interiores. Sim. E aí, então, eu fazia projeto arquitetônico e projeto de interiores. E aí eu comecei a ficar nichada no interiores, que eu não tinha percebido que tinha um déficit em Caraguá de projeto de interiores. Você acredita?
E aí comecei a abrir portas, porque daí eu também comecei a fazer parceria com os arquitetos, que eles faziam só o projeto arquitetônico, eu entrava com o projeto de interiores complementando. Perfeito. E aí eu fiquei lá com o projeto arquitetônico, interiores, um indica para um, indica para o outro, e exatamente esse ano que eu volto para as obras novamente. Sim. Que daí agora eu já entendi que eu precisava, na verdade, me estruturar, ter mais equipe, tô mais madura, não tô mais batendo a cabeça com 23, 24 anos, já são 20 anos de carreira, e agora a gente tem o projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de interiores, e tudo isso vai para a obra. Né? Que daí vai mais mastigado, então Com fica mais certeza. fácil para você estar lá gerenciando tudo aquilo. Uhum. As obras que vocês executam, né, você e seu irmão, são projetos seus ou vocês fazem projetos de outros Não. arquitetos? Meus. Só os seus, né? Ele faz acompanhamento do projeto estrutural para outros arquitetos. Sim. Mas a gente só toca e gerencia as obras nossas. Maravilha. Agora conta um pouco, né? Você tá lançando um livro de 20 anos aí, você fez o rebrand do seu escritório e com isso você vai fazer nesse rebrand, escrever um pouco da história nesse livro, que é A Arquitetura Me Escolheu. Conta pra gente aí. Exato. Olha como surgiu, gente, que bacana. Quando fez os 20 anos esse ano, eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa, são 20 anos. Uhum. Aí eu falei, vou fazer um evento. Um evento mostrando esse rebrand, esse novo posicionamento, convidando grandes arquitetos, meus parceiros fornecedores, os clientes, os construtores. Tá, então já estamos no caminho, vai ser em outubro esse evento. Aí eu falei... Agora já? Já? Ó! Tem que ser Tá esse ano, chegando, os 20 hein? anos, né, agora? Gente, eu tô numa loucura só. Aí, conversa com a equipe de marketing e tal, como que eu vou mostrar os 20 anos da carreira. Aí surgiu a ideia de fazer um museu itinerante. Eu falei, perfeito, tudo a ver com arquitetura, fazer um museu, colocar foto, frases. E eu comecei a mexer em arquivos. Uhum. Aí eu fui ver que, na verdade, são 25 anos. 5 de estudante, mais 20 na arquitetura. Sim. Eu olhei aquilo e falei, isso aqui é muito rico. Uhum. Para eu fazer um museu para 5 horas de evento, vou fazer um livro. Aí, no meio do caminho, surgiu esse livro. E aí, eu comecei a escrever o livro. É uma autobiografia de arquitetura, da história. Só que, no meio do caminho, eu falei, eu não posso falar só de arquitetura. Uhum. As pessoas precisam conhecer a Adriana também. Sim. É a mesma pessoa. Elas não caminham em caminhos diferentes. Então, no livro, abrange a arquitetura, mas abrange toda a história da Adriana, que eu falei um pouquinho das raízes, do burnout, da experiência de um ano fora, das minhas experiências como mulher, com fé, relacionamento. E esse livro, eu falo que Deus plantou no meu coração. Porque é um livro que não é para impressionar ninguém. É um livro para alcançar. Sim. Vai alcançar estudantes que às vezes quer desistir, um recém-formado que começa a ficar no desespero porque é um investimento a faculdade e você quer aquele retorno logo e você às vezes fala não quero mais. Então vai ajudar o ramo de arquitetura, estudantes e recém-formados. Quem já é da área que está consolidado vai se identificar um pouco com a história. Sim. E depois as mulheres e as pessoas que têm fé, porque eu também falo um pouquinho sobre a minha fé, um pouquinho sobre as minhas transições e é mais ou menos isso. Eu já aqui no nosso podcast, uma psicóloga uma vez entrou em contato com a gente aqui. Falei, olha, eu atendo muitos arquitetos. E acho que eu tenho um conteúdo para gravar. E a gente trouxe aqui essa psicóloga, foi super legal. Que super legal. Por quê? Como eu falei para você, essas dores que você está sentindo, a maioria das pessoas sentem. Dificuldade na hora da faculdade. Sim. Depois que se forma, não tem uma carreira consolidada, não consegue se sustentar. Ou vai fazer um trabalho ali ou uma obra é muito complicada e aí dá errado
E aí a pessoa... frustra. Aquela frustração, Sim. né? Então, acho que na vida de todos os profissionais, não é só na arquitetura. Sim. Talvez uma pessoa que estudou direito, acontece a mesma coisa. Ele vai abrir um escritório e perde um caso e tem problema com o cliente. Então, isso se circunda ali na vida das pessoas, né? Sim. E as pessoas têm que entender que a frustração Faz ou alguma parte. coisa dar errado É uma é evolução. natural. Eu falo que é para evoluir, né? Quem tem sucesso já teve muito Com fracasso. certeza. Não existe só sucesso. Com certeza. E foi bacana você falar disso, porque eu sou muito a favor de ir em eventos de arquitetura. Tem gente que acaba que não vai. Ali é onde você mais troca suas dores. Uhum. Porque você vai trocar a sua dor de arquitetura com outro arquiteto. Sim. Então, um perrengue que eu passei na obra que você já passou, eu vou comentar com vocês e falar, nossa, aconteceu isso comigo na obra, eu fiz isso, isso, isso. É uma troca tão enriquecedora que foi aonde eu fui relaxando. Sim. Que quando eu fui conversando, porque eu conversava com grandes profissionais que a gente vai admirando ao longo do caminho, que estão mais consolidados no mercado, que falava e falava assim, nossa, mas na obra dela acontece isso também? Porque você acha que é só na sua. Mas ainda depende do tamanho da pessoa. Quanto maior ela é, maiores os problemas que ela tem. Nossa, graças a Deus. Então, tá tudo bem. Sim. Então, só vamos andar com bons profissionais pra gente ir resolvendo no meio do caminho. Então, essas trocas foram me deixando mais em paz, sabe? Sim. Vendo o que é comum, igual você falou. É a experiência, né? Você vai vendo que ao longo do caminho, para uma pessoa mais experiente, ela vai falar isso para você. Nossa, é mesmo? Rapaz, já pelei também, né? Sim. Já passei dificuldades, tal, tudo. Então, é bem comum, mas assim, aquela coisa, né? Você aprende na dor. Eu aprendo muito. E você aprende bem aprendido, né? Aprendido, para não errar mais. E aí, você ser um profissional melhor. Sim. Então, parabéns aí, os 20 anos de carreira. E também, quem acabou de se formar, que tem um medo, né? As pessoas que eu falei aqui, medo de falar, medo de fazer ou uma obra ou alguma coisa. Vai com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo, né? E ninguém sabe tudo. Mesmo quem já está lá, pode acontecer alguma coisa, algum problema, algum tipo de problema, né? O arquiteto, na verdade, é um resolucionador de problemas. Solucionador aí, né? De problemas. Então, com não certeza. adianta. Vamos ver aqui, tem umas fotos suas aqui. Essa já é a capa, já? Essa é a capa do livro. Então, em outubro vai ser o evento de celebração dos 20 anos. Já tem lugar, já? Já, vai ser no Aras Outback, no dia 15 de outubro. Caraguá? Em Caraguatatuba. E o livro vai ser no mês seguinte, em novembro. Maravilha. Vou passar aqui, aí a gente tem um projeto aí. Isso. Esse projeto conforme eu falei, o cliente é o seu melhor marketing. Esse já é o segundo projeto que eu faço para eles. E para a família, eu acho que já é o quarto. Comecei pela mãe, aí a mãe gostou, indicou o filho. Daí eu reformei uma casa que estava cheia de problemas e a gente solucionou um monte de coisa. E aí ele já pegou confiança na profissional. Me chamou para fazer um projeto do zero. Então, eu adoro, porque daí você cria tudo, né? Deixa eu passar aqui. É a mesma casa, né? Então a gente está começando pelo projeto de interiores. Então, o projeto de interiores, né? É tudo integrado por ser uma casa de praia, bem clean. Eu gosto de casa de praia, a gente tem que ser bonito, acolhedor, mas tem que ser de baixa manutenção. Sim. Então, eu gosto de usar bastante porcelanato, esquadrias de alumínio. Gosto desses ambientes todos integrados. A área gourmet, eu não tenho um espaço lá fora. Faz parte dentro da cozinha. Então, quando eu abro toda essa porta, você entra na casa, você enxerga tudo, até a piscina lá no fundo. E tá todo mundo ali, fazendo churrasco, interagindo, bebendo. Não fica lá isolado num canto. Maravilha.
Eles gostam de vinho, então com Que a bastante sala, seria uma sala de jantar, sala né? de jantar, próxima ali da área gourmet, com pedras naturais de moledo. Aí a cozinha com a área gourmet que eu acabei de citar, com a ilha. Então é um ambiente de convívio, assim, acolhedor e todo mundo ali confraternizando. Lavabo. Uma pedra verde aqui, né? Sim, todo com painel. Eu falo que o lavabo, a gente tem que investir bem, eu falo para os clientes. Aham. Porque ali é o ambiente social, onde você vai, Os convidados olha, os vão convidados. chegar ali. É. Entendi. Não tinha pensado isso. Tem uns vídeos aqui também. Deixa eu vir aqui nos vídeos. Daí aqui a gente consegue falar do conceito mesmo. Então, é um condomínio lá em Caraguatatuba, no condomínio Costa Nova, um condomínio bem conceituado. Quando ele me procurou, ele gosta muito desse estilo moderno, mas ele falava, Adriana, mas eu tenho visto aqui no condomínio muito reto. Eu quero uma volumetria um pouco diferente, sair um pouco desse conceito que eu tô vendo aqui dentro do condomínio. Ele gosta muito de amadeirado. Então, a gente trouxe uma volumetria que é mais em chanfro. Então, você tem vários volumes que dá essa proporção para a fachada. Com esses painéis amadeirados, iluminação. Deixa eu dar um play aqui de novo. Que aí você quebra, né, o painel amadeirado com as linhas retas. Sim. Esse vidro, que é toda a escada que sai para o pavimento superior. E nós vamos iniciar essa obra o ano que vem. Já tá tudo certinho. Aqui tem mais um. Opa! Ah, não, Aí, é isso aí. Essa já é a fachada dos fundos, que é onde eu falei que a gente abre toda essa porta, integra o ambiente interno com o ambiente externo, com a piscina, mantendo a mesma linguagem da frente para o fundo, com os ripados. Legal. O que eu vejo um pouco em Caraguá, que é o problema, os terrenos são retangulares e compridos. Sim. Então, não dá Quanto muito. de largura que tem? Normalmente, 12,5 por 32. Então, você fica meio que limitado, uma casa meio que retangular. Daí, você tem que deixar os recuos obrigatórios nas laterais. Então, para você conseguir brincar, né, com mais volumes, aí teria que ter 2 lotes. Por conta de ser muito comprido. E assim, os condomínios lá em Caraguá, você tem uma ideia da quantidade de condomínio que tem? Que tem assim, no caminho para Caraguá e Ubatuba tem alguns condomínios. E para São Sebastião ali tem também ou não? Não, poucos. Aí já seria São Sebastião mesmo. Entendi. Os condomínios estão tudo voltados já sentido Ubatuba. Então, a região do Massaguaçu até a divisa de Ubatuba. E tem muito mercado de arquitetura lá? Tem muitos arquitetos? Como é que tem funciona? bastante. Até porque a gente tem uma universidade, então tá sempre saindo arquitetos, tem bastante. Fora os que já estão no mercado, então tem bastante. Eu tive lá no Costa Verde outro dia. Nossa, bacana Lindo. demais aquele condomínio, né? Então, eu estive numa casa de 20 milhões e fui numa casa de 30 milhões. Eu nunca tinha ido numa casa com valor tão alto assim, né? É bem impressionante o tamanho da casa, casas. O tamanho do terreno. Aí lá os lotes são... aí você consegue gigantes, brincar na arquitetura, assim. Adriana, obrigado pela sua participação. Obrigada, Prazer em Lúcio. conhecer. Sucesso para você, para o seu irmão. E sucesso aí no seu rebranding, no seu livro. Tá bom? Tudo de bom para você. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Mais um ManzaCast, hoje com a Adriana Nogueira, de Caraguatatuba. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lages e Proteção. Um abraço e até a próxima.